Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é João Marcelo, sou mestre em Linguística Aplicada pela Universidade de Taubaté, atualmente professor da Universidade de Estácio de Sá, coordenador do curso de Pedagogia da Unidade de Resende. Também leciono no Colégio Dom Bosco, sou professor de Gramática do segundo e do terceiro ano do ensino médio. Sou professor há aproximadamente 20 anos, formado em letras há quase 16 anos, e sou formado em letras português, inglês e nas respectivas literaturas. Durante minha vivência como professor e mesmo em outras experiências profissionais, sempre tive um ponto de vista particular de que a realidade ela não é algo divisível, bem como o entendimento, a ciência. O ponto de vista em si é aquele de que o conhecimento humano ele não é compartimentado. Se ele é derivado da realidade, ele tenta categorizar a realidade, mas ele não é capaz suficientemente de partir, de recortar a realidade o suficiente para que se satisfaça com uma ou outra parte. Eu vim aqui gravar esse vídeo, na realidade, com o objetivo de manifestar algumas ideias, com a preocupação de que elas acabem se perdendo, tendo em vista que a produção de textos científicos, ela muitas vezes exige de nós uma dedicação e um tempo que as nossas atividades profissionais, ironicamente, a atividade inclusive de professor, não permite, né, em muitos casos. Bom, o que seria então essa tentativa de explicação? Eu começo pela realidade. A realidade, então, ela não é um domínio de uma ou de outra ciência, né? O mais que nós fazemos é tentar, a partir dessa realidade, explicar, transformar em palavras o que nós conseguimos captar dela, tá certo? Então, o que é a realidade, então? Seria uma questão da física? Não. Uma questão da filosofia? Não. A realidade ela é objeto da maior parte das ciências, bastando que cada uma dessas ciências reivindique para si, né, a palavra, a possibilidade de interpretação e manifestação dessa interpretação da realidade. Quantas forem as possibilidades de criação científica da espécie humana, tantas serão as possibilidades, as variadas tentativas de explicação, de interpretação, de manifestação do entendimento dessa realidade. Esse aspecto de recortar a realidade em diversas partes tem prejudicado o entendimento humano no que diz respeito à sensação que nós acabamos provocando, né, sobretudo nos nossos alunos, de que é possível viver exclusivamente de uma ou de outra ciência sem que haja uma integração de saberes. Então, veja, a realidade, na realidade, segundo o que eu penso, é uma interseção, né? A resultante desse fenômeno estético, né? O que é de fato uma expressão que em grego não, seria assim como seria um pleonasmo, né? Um fenômeno estético, porque fenômeno, né? Phenomenon, né,
quer dizer aquilo que se vê, aquilo que é possível se observar com os olhos, ou aquilo que está à luz e que é possível ser enxergado. E estético, né, vem de esteses, né? Esteses é aquilo que pode ser percebido pelos sentidos. Então, o fenômeno estético, né, é uma redundância fundamental, né? Então, a realidade para o ser humano é justamente essa interseção entre o mundo e aquilo que ele é capaz de observar através dos seus sentidos, né? E a realidade é captada pela consciência, a partir desse fenômeno, e a consciência ela se manifesta linguisticamente após esse fenômeno. A manifestação linguística da consciência, ela tende a ser bastante limitada, tendo em vista que tudo aquilo que é produzido a partir desse encontro entre a consciência e o mundo, ou seja, esse fenômeno, né, essa resultante, se vai ser traduzido linguisticamente, naturalmente outras experiências posteriores terão o estranho atributo de serem comparados a esses primeiros fenômenos, né, é, aos, aos quais a consciência, pelos quais a consciência passou. Então, estamos o tempo inteiro fazendo metáforas e comparações daquilo que foi visto anteriormente. Bom, é interessante que nós tenhamos um ponto de vista de que a realidade, então, ela é muito além daquilo que os nossos sentidos são capazes de captar e que ela permite, né, a múltipla observação, né, ou seja, a quase infinita, por que não dizer infinita possibilidade de interpretações dessa realidade. O que me preocupa, o que me faz vir aqui gravar essas ideias, é que se a realidade pertence a si mesma e a realidade é uma interseção, a consciência humana ela se localiza nessa interseção, sendo ela por si só parte dessa própria realidade. E a partir do momento que nós manifestamos linguisticamente esse, esse entendimento que nós temos da realidade, nós entramos numa dinâmica muito curiosa entre o caos e o cosmos. Lembrando que caos, em grego, seria uma ideia relacionada a objetos espalhados e eventualmente desordenados, né? Nos últimos, talvez, 300, 400 anos. É difícil nesse momento eu delimitar a época, né, a idade dessa terminologia caos para algo desordenado, tá? O caos seria, então, essa realidade anterior a esse fenômeno em que a consciência capta essa realidade. Então, no momento em que a consciência capta essa realidade, ou seja, ela é colocada em contato com esse caos, ela, por meio de metáforas e comparações, ela reordena, né, em si o que ela captou, transformando esse caos em cosmos. Entendo que aqui haja uma série de digressões a respeito do que eu estou falando, mas é uma tentativa de guardar essas ideias de alguma forma para que elas sejam retrabalhadas futuramente. Se eu bem me lembro, essa questão de estética, né, de esteses, ela tem um link com a filosofia de Immanuel Kant, um racionalista, né, e que, por esse motivo, trabalhava com a ideia de que a física em si não seria suficiente para explicar todos os fenômenos perceptíveis, né, pela consciência. Então, que haveria, sim, um escape,
né? Haveria assim uma série de outros fenômenos que, por algum motivo qualquer, não seriam possíveis de serem observados, a menos que você admitisse uma metafísica, né? Um exercício, um exercício de autorreferência, né? Um exercício praticamente metalinguístico, né? Porque se a consciência entrando em contato com essa realidade, ou seja, ela é formada através desse fenômeno, e esse fenômeno ele interpreta a realidade fenômeno a fenômeno, fazendo comparações com os primeiros, naturalmente essa autorreferência, essa anáfora, né, essa tentativa de metáfora, de comparação, ela naturalmente seria uma metafísica, né? Mas veja, a realidade não é domínio só da física, não é domínio só da filosofia, não é domínio só das ciências em geral. Eu parto do princípio de que nós manifestamos, se nós, espécie humana, nos manifestamos através da linguagem, não existe saber humano mais que tenha maior possibilidade de transitar entre esses diversos saberes do que os domínios, a ciência da linguagem, a linguística, a ciência da linguagem, as linguagens são o elemento mais transitório, transdisciplinar que nós possuímos. Afinal de contas, eu entendo que a consciência, necessariamente se manifestando através da linguagem, ela ordena esse caos, essas informações todas com as quais nós lidamos através dos sentidos, ela reordena, transformando isso em cosmos, em totalidade, em algo que vai compor a nossa consciência de forma mais intrínseca, de forma mais interna, de forma mais subjetiva, talvez. E o diálogo, por esse motivo, seria também, né, uma forma uma forma de transformar, de observar, de analisar, de entrar em contato com essa realidade, seria um fenômeno também derivado dessa realidade, né? O diálogo em si, ele seria também um tipo de exercício metalinguístico, porque você teria autorreferência daquilo que você diz, àquilo que você pensa, né? E você também pensando naquilo que você manifesta, que a sua consciência manifesta. Esse contato intersubjetivo, e que lembra naturalmente quem observar esse vídeo, quem assistir esse vídeo vai se lembrar do pensamento bakhtiniano, esse contato intersubjetivo, né, que existe no diálogo, é que vai fomentar, que vai criar, que vai alimentar essa consciência. Veja, se a realidade ela não é domínio de um ou de outro saber, mas de todos, e se a consciência é a resultante desse fenômeno, naturalmente o saber mais amplo, o saber mais transdisciplinar de todos seria então a linguagem, tá? Que seria capaz de manifestar não somente aquilo que ela percebe, mas também a percepção que ela tem de si mesma, gerando assim cada vez mais saber, ajudando nessa organização do que seria o caos para o cosmos. A transdisciplinaridade é um tema que frequentemente aparece em tudo que eu falo, na minha prática docente, eventualmente em alguns textos, em alguns artigos científicos, em alguns trabalhos que eu executo. E eu penso que manter uma postura transdisciplinar seria, então, a característica fundamental desse exercício docente, desse exercício das ciências, desse exercício de quem produz algum tipo de conhecimento no século XXI, tendo em vista que no século XX acabou, né, houve
prova de que compartimentar a realidade não seria suficiente, não atenderia suficientemente a curiosidade humana. Nossos alunos, nossos discentes, a nossa vida em si, ela não é domínio de uma ou de outra ciência, ela é domínio de todas as ciências. A questão é que muitas vezes nós não manifestamos os nossos saberes e acabamos caminhando, tendendo ao caos, tá? Por quê? Porque não existe aí nesse equilíbrio entre caos e o cosmos, né? Não tem existido diálogo. Eu entendo o diálogo então como essa parte da realidade produzida pelo contato, pelo fenômeno, né, estético e ético também, né, uma vez que é parte do ethos da consciência humana buscar a realidade para tentar interpretá-la, é parte dessa tentativa de equilíbrio entre caos e cosmos, o diálogo na perspectiva bakhtiniana, ou seja, o diálogo como algo que não existe por si, mas algo que surge justamente derivado desse fenômeno estético e ético, que é o contato da consciência com a realidade. O diálogo ele existe tanto de um para um, de um indivíduo para o indivíduo, quanto da consciência com ela mesma, né? Quando ela cria um outro, um suposto outro, né? Que não é físico, é metafísico, né? Isso nada tem de fantasmagórico, basta você pensar nos próprios atos que você vai ter esse tipo de experiência. Esse diálogo ele é metafísico e ele cria um outro para que ele possa então exercer essa meta-referência, essa meta-linguagem, né? Esse exercício de tomada de consciência dessa realidade. O que equilibra o caos e o cosmos, então, é o diálogo, né? Observando sempre, né? E retomando lá no início do nosso bate-papo, essa perspectiva de que caos e cosmos são parte de uma coisa só. E se essa coisa só, se essa coisa é a própria realidade, a realidade ela não deveria ser recortada. Naturalmente, poxa vida, alguns cientistas têm suas preferências, a maior parte dos cientistas começou seu caminho nas ciências, logicamente, em função de suas curiosidades individuais, de suas particularidades, mas é fundamental que se restabeleça o diálogo entre essas ciências e que não se provoque nos alunos a sensação de que a realidade ela é domínio exclusivo de uma ou de outra ciência. Se nós pretendemos, já buscando aí a perspectiva de Edgar Morin, Bessarab Nicolescu e outros mais, se o que se busca hoje é restabelecer esse pensamento, esse entendimento, essa consciência, né, ampla, né, da realidade transdisciplinar, é fundamental que a gente estimule uma perspectiva cada vez mais holística, cada vez mais ampla, cada vez mais integrada desses saberes, para depois sim, né, para que nós depois caminhemos em direção a uma ou outra ciência, tá certo? Bom, esse vídeo, na realidade, ele é quase uma verborragia, mas é uma tentativa aqui de despejar, né, algumas ideias que pretendo trabalhar mais adiante. E acredito, sinceramente, que perspectivas transdisciplinares como essas que eu lancei aqui nessa gravação são perspectivas que valem a pena ser trabalhadas, estimuladas e garantidas para o bem da ciência, para o bem para o bem do entendimento humano. Tá certo? Obrigado, até mais, tchau, tchau.